Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, mais um vídeo triste, mais um vídeo preocupado, mais um vídeo agoniado, com mais uma derrota do Santos na famigerada Série B, derrota para o Novo Horizontino 3-1. Eu vou ser bem sincero, não é uma derrota que eu não esperava, até porque o Novo Horizontino é um time complicado, não sei o que acontece com o Santos, não consegue vencer, mas é um time que dá trabalho mesmo, eliminou o São Paulo, deu trabalho para o Palmeiras, ganhou da gente na primeira fase, deve ter ganhado o Corinthians também, enfim. Mas é um time muito complicado, né? E eu não esperava que fosse diferente dessa vez. Mas não deixa de ser muito preocupante essa terceira derrota seguida do Santos numa Série B. Se fosse numa Série A já seria, assim, um indício terrível, mas na Série B é muito mais baixo o nível de qualidade para você aceitar 3 derrotas dessa forma. Então o Santos perde para o Novo Horizontino de 3-1, perde novamente jogando mal, pelo menos pelo que eu pude ver, e eu já jogo muito limpo aqui, não consegui ver o jogo plenamente, assisti os melhores momentos, acompanhei alguns lances, e novamente o Santos se mostrou aí bastante frágil taticamente, tecnicamente e parece motivacionalmente também. Então vamos falar aqui de mais uma derrota do Santos, 3-1 para o Novo Horizontino. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilha, comente aí, deixe seu desabafo, enfim, se o Santos está horroroso, tenebroso, que foi a campo com o Gabriel Brazão no gol, já falaremos dele, Rodrigo Ferreira e Gonçalo Escolar nas laterais, Gil e Joaquim a dupla de zaga, João Schmidt e Pituca, João Schmidt voltando à titularidade, Juliano fazendo a meia, Otero, Patati e o William, o trio de ataque. Santos que chegou ainda primeiro no ataque, mas logo aos 20 minutos teve um completo paralisamento assim, da defesa. Se vocês olharem o replay, assim, eu não consegui ver direito, mas parece que é o Patati que tá voltando no meio e o time tá todo bagunçado, não tem defensor direito. E o Fabrício Daniel, que é quem faz o gol, ele sai correndo, ele começa a jogada e ele sai correndo e ninguém acompanha ele. O Patati meio que desiste, começa a trotar. Parece que a dupla de zaga não tava lá. Desculpe. E o Fabrício Daniel recebe o cruzamento completamente livre do Paulo Vitor, sozinho na área. Daí eu acho que a gente tem que começar a comentar também o Gabriel Brazão, que parece que ao chegar no Santos e vestir a camisa do Peixe, ele automaticamente se torna um goleiro que não sai para cortar bolas aéreas e cruzamentos. Não consegue sair debaixo do gol, parece que é uma sina que todo goleiro que veste a camisa do Santos precisa ter, porque Gabriel Brazão fez isso. Os dois primeiros gols, para mim, deveria ter tido a interceptação do Brazão no cruzamento antes de chegar na pessoa que finalizou. Bem verdade que nesse gol, que especificamente o Fabrício Daniel aparece livre, mas eu acho que o goleiro ele precisa ter o domínio sobre a pequena área, principalmente. E eu acho que o Brazão não teve isso. Santos continua tentando, mas o Novo Horizontino teve chances. E aí uma coisa, que o jogo contra o Botafogo, eu tava trabalhando, não consegui assistir direito, vi o final. Mas contra o Botafogo, se você olhar os melhores momentos, você vê que o Santos teve chance, teve bola na trave, assim. Não é que tenha jogado bem, teve falhas defensivas, mas ao menos chegava com uma certa frequência no gol do adversário. Nesse jogo contra o Novo Horizontino, foi algo bem mais preocupante com relação a isso. O Santos não teve essa presença de ataque, não conseguiu chegar com tanta frequência. No começo do segundo tempo, sim, consegue. Entra o Patrick, sai o Patati no intervalo, e o Patrick, no seu primeiro lance aí, logo no começo, dá um toque depois de uma jogada muito interessante do Juliano, que dá um toquinho de letra. Acho que até o William que faz o pivô, sobra pro Patrick. Eu não sei se o Patrick tentou finalizar, se ele tentou finalizar, ele finalizou muito mal, mas se ele tentou passar, ele passou na medida pro Pituca nem precisar chutar, completar pro gol. O Santos empata e seria o momento para esse time erguer a cabeça, né? Finalmente conseguir um empate, mas, assim como contra o América, o Santos não consegue se manter
com a devida força até o final. E desse caso durou 4 minutos. Aos 6 minutos o Santos toma o segundo gol. Gol de Heverson, mas o Paulo Vitor faz uma jogada na linha de fundo e a bola passa na frente assim, do Gabriel Brazão, cruzando a pequena área e de novo. O Brazão devia cortar essa bola. Sobra aí pro Heverson só completar pro gol. É um absurdo. Esse gol para mim é inadmissível. Eu acho que a defesa toda parou. É claro que o Heverson não deveria estar sozinho, mas o Brasil não podia deixar essa bola passar na frente dele do jeito que foi. Ainda sai o Otero e o Ferreira para entrar o Rainer e o Pedrinho. Não, muita coisa. E aí, já pro final da partida, aos 35, 36 minutos do segundo tempo, uma bola muito bagunçada em que a defesa toda para, ela desiste de jogar e deixa o Luca e o Donato livres assim na frente do Brazão, com mais um zagueiro, acho que até o Joaquim. O Gil para de acompanhar os caras. E aí a bola tem até uma saída do Brazão, a bola ainda bate no jogador do Novo Horizontino, depois o jogador do Santos tenta chutar, bate no Novo Horizontino de novo, sobra pro Donato fazer o gol. Depois foi pro VAR numa questão de impedimento, mas não tinha nada, então tranquilo. No final ainda entraram o Sandri, o Sandri voltando a jogar no lugar do João Schmidt, não tinha visto isso ainda, e o Morelos, que entrou no lugar do William. Não fizeram nada, o Santos perde mais uma partida, derrota por 3-1, muito, muito, muito preocupante. Santos que neste momento ainda está no G4, mas a rodada da Série B ela é meio estendida, assim, ela não acaba muito rápido, né? Ela dura mais jogos, então o Santos ainda aguarda algumas partidas, né? Ainda tem o Vila Nova contra o Ceará, Sport contra o Paysandu, Mirassol contra o Goiás, CRB contra o Botafogo. O Ceará pode passar o Santos, por exemplo. O Operário já jogou, não vai passar. O Mirassol pode passar o Santos também. O Mirassol pega o Goiás, né? O Goiás poderia ficar mais perto. O América Mineiro atualmente é o líder. O Goiás tem um jogo a menos, que é esse jogo contra o Mirassol. Então, ainda muita coisa pode acontecer nessa região de cima da tabela. Bom, e o Sport tem 2 jogos a menos. Se vencer, ele... acho que passa o Santos no saldo de gols? Não passa. Então, a menos que o Sport goleie, pode acontecer, né? Mas enfim, a menos que o Sport goleie o Paysandu, o Santos não perde a posição, mas Mirassol e Ceará podem passar o Santos. Ou seja, o Santos ainda pode terminar essa rodada em sexto e, consequentemente, começar a próxima rodada, entrar em campo em sexto. Muito, muito, muito preocupante. E inclusive está provocando muitas entrevistas. O Galo deu uma coletiva logo depois da partida, deu uma outra coletiva hoje, segunda-feira. Mereceria uma análise, é que a coletiva é meio extensa, talvez eu divida em 2, mas algumas respostas interessantes do Galo, achei algumas meio fora de... um pouco deslocadas da realidade, mas pelo menos foi uma coletiva interessante, assim, algumas perguntas boas, algumas perguntas interessantes também. Vou ver se eu tiver tempo para fazer essa análise. Santos então que volta a campo na sexta-feira, 7 da noite, mais um jogo que eu vou ter dificuldade de assistir. Dia 14 de junho, inclusive, contra o Operário aqui pertinho, né? O melhor nome de duplo sentido de todos, o Operário de Ponta Grossa, que na verdade é o Operário Ferroviário Esporte Clube, que é de uma cidade aqui perto, assim, até daria para ir se esse horário não fosse tão apertado. Fica para a próxima, enfim, não vai ser dessa vez que eu conhecerei o tradicional estádio Germano Krieger, lá de Ponta Grossa. Enfim, pessoal, eu acho que o Santos precisa aí se mobilizar, conscientizar seus jogadores, fazer que todo mundo entenda que a Série B não é passeio, a Série B não é um torneio fácil, a Série B é um torneio complicado. O Santos entrando como favorito é o time que todos os outros adversários vão querer vencer. Só que eles 3, claro que como qualquer campeonato de pontos corridos, todos os 3 pontos valem igual, mas 3 pontos contra o Santos são importantes porque é o time que vai tirar pontos de outros times. Esperamos, né? É que não tenha acontecido isso. E nessa sequência, o Santos precisa reerguer-se. Vai pegar aí o Operário fora de casa, depois Goiás em casa, jogos complicados.
Mirassol fora de casa, o Mirassol sempre dá trabalho também, é um adversário que você já conhece. Chapecoense em casa, a Chapecoense não dá tão bem esse ano, mas são todos adversários difíceis para o nível de Série B. Assim. Então eu acho que o Santos teve seu momento do começo do campeonato em que conseguia as vitórias mesmo sem jogar tão bem. Agora está vendo a realidade que é a Série B, que ela precisa de dedicação, ela precisa de luta, ela precisa de trabalho, senão não vai ser um passeio, não vai ser uma festa, como parecia que o time do Santos estava acreditando, e alguns torcedores também. Eu acho que é importante que o Santos se conscientize e que volte a vencer urgentemente, começando já na sexta-feira contra o Operário, aqui novamente em Terras Paranaenses, que não deram muita sorte para o Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Certo, pessoal? Um pós-jogo aqui bem rápido, né? Eu não consegui ver a partida. Mas vamos ver se a gente consegue analisar aí depois as coletivas que foram feitas. Pelo menos dar uma pincelada geral, uma resumida. E ver o que podemos falar deste Santos e que rumos que a diretoria também está tomando, principalmente a comissão técnica. Certo, pessoal? Então, preocupante. Seguimos na torcida. Tomara que o Santos consiga aí se recuperar já na próxima sexta-feira, porque 4 derrotas seguidas, de verdade, assim, já começa a ser questionável o trabalho do Carille, e trocar de treinador na Série B, assim, é um sinal muito, muito, muito terrível. Porque quer dizer que o treinador não conseguiu fazer um trabalho bom bastante para vencer adversários de nível de Série B. Se trocar de treinador na Série A já é ruim, na Série B é pior ainda. É um sinal pior ainda. Certo, pessoal? Então, que o Santos melhore e que consiga resultados sexta-feira já. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou de mais uma derrota, dessa vez sim, muito, muito, muito preocupante do Santos na última sexta-feira. Obrigado a todos, para cima deles, um abraço.